homem que viveu o suficiente jamais falou que entendeu as mulheres. E os que afirmaram isso são os que menos conhecem. Homem liso, fudido e pobre, ele é a pior desgraça da sua vida. É o que te trata melhor, que te dá mais carinho, que te dá mais atenção. Isso acontece porque ele precisa dar alguma coisa, visto que ele não tem nada pra te oferecer. Eu gosto de homem emocionado, que fica comigo uma vez, quer me ver todo dia, liga, tem ciúme, me dá presente, me chama de amor, vai pedir muito. Sou dessas, e eu gosto assim. Fica quem quer. Aquele homem que pede pra dividir a conta. Ali ele já tá me mostrando que ele é um fracassado. E eu não vou querer um fracassado do meu lado, né? Um homem que precisa de uma mulherzinha pra dividir a conta com ele. Mulheres que rejeitam homens bons, eles parecem bobos demais, né? Esse homem é bom, ele responde rápido, ele tem interesse. Mas ele é o quê? Emocionado. A gente nunca gosta dos bonzinhos, né? Toda geração acredita que está vivendo um problema novo. Os homens reclamam das mulheres. Agora, o mais importante, seja sempre pronto para sua mulher te deixar, seja capaz de colocar uma mulher melhor no lugar e faça de tudo apenas por você, porque é só assim que ela terá medo de te perder e caso ela venha te deixar, você é capaz de colocar uma mulher melhor no lugar. As mulheres reclamam dos homens. Todo cara que é gentil, que é muito fofo, que é o cara perfeito, o homem ideal, o cara, nossa, queria casar com ele, tem com o pequeno ou é gol. Os psicólogos catalogam os padrões. Os sociólogos culpam a cultura. Os filósofos debatem a natureza. Freud passou a vida inteira mapeando o comportamento feminino e, no final, escreveu: O que quer a mulher? Existe uma forma padrão de investigar o comportamento humano. Você observa os padrões, você os classifica, você formula hipóteses sobre as causas e então você trabalha de trás para frente, da manifestação até a origem. A teoria evolutiva diz: o comportamento feminino foi moldado por milhões de anos de pressão seletiva. A mulher busca o provedor porque precisava de proteção para criar filhos. A mulher testa o homem porque o gene errado significava extinção. Essa busca feminina pelo homem provedor seria apenas fruto da evolução. Essa explicação tem uma certa coerência interna, funciona dentro dos seus limites. O problema é que ela não começa do início. A psicologia clínica chegou depois. Freud com o inconsciente, o id, o superego, Jung com os arquétipos, a ânima, a sombra, o self, Lacan com a linguagem como estrutura do desejo. Sistemas sofisticados, todos construídos sobre a mesma fundação. O ser humano como produto de biologia e experiência vivida culturalmente. Eles foram brilhantes em descrever os sintomas de uma cultura adoecida. Onde esses grandes homens se limitaram foi por onde começaram a investigar, pois não começaram no ponto de partida. Existe um dado que nenhuma teoria conseguiu explicar satisfatoriamente. Em praticamente todas as culturas estudadas, em todos os estratos econômicos, as mulheres consistentemente reportam preferência por parceiros com recursos financeiros, estabilidade e posição social iguais ou superiores aos seus. Esse comportamento é designado como sendo uma programação cultural forjada por milênios de pressão evolutiva.
A estrutura de Gênesis sugere algo ainda maior e mais antigo. Tudo acontece como foi definido no design original descrito em Gênesis, ainda operando. A memória de como as coisas foram feitas para funcionar. A mulher que procura um homem que a proteja, que decida com firmeza, que carregue o peso da responsabilidade sem desmoronar, ela não está sendo retrógrada. Ela está respondendo a um instinto que não tem como controlar e que está acima de qualquer ideologia. O problema é que o mundo pós-queda não entrega esse tipo de homem com muita frequência, pois ele tem que nadar contra toda a maré criada para ser o que foi designado a ser pelo seu Criador. O homem foi designado para liderar. Porém, após a queda, ele não lidera, ele domina, a versão corrompida da mesma função. A maldição produz dois arquétipos masculinos igualmente disfuncionais: o tirano, que transforma a autoridade em opressão, e o abdicador, que renuncia à posição que lhe foi dada e deixa um vazio que ninguém pediu para preencher. Os dois são manifestações da mesma falha de origem. O excesso e a falta são expressões do mesmo problema de origem. As mulheres que vivem com o tirano, infelizmente, aprendem a sobreviver. A que vive com o abdicador, aquele que foge da liderança e responsabilidade, aprende a ocupar o espaço da ausência que sobrou. Nenhuma das duas está fazendo o que foi projetada para fazer. As duas estão improvisando dentro de um sistema quebrado. Existem comportamentos femininos que a psicologia clínica cataloga, mas não consegue explicar de forma satisfatória. A curiosa atração por homens que as tratam com indiferença. A dificuldade em permanecer com parceiros estáveis e atenciosos, que são ridiculamente chamados de homens bonzinhos. O padrão feminino de escolher repetidamente parceiros que replicam dinâmicas de insegurança que lhes causem emoções diversas é um comportamento embaraçoso para muitos. Freud percebeu isso e por isso continuou sem entender. Ele chamou de neurose, compulsão à repetição, de reencenação de traumas de infância, pois não faz sentido o desejo de certas mulheres por homens inescrupulosos. Todos esses conceitos descrevem o fenômeno. Nenhum deles explica por que o fenômeno é tão consistente, atravessando culturas, classes, períodos históricos. A estrutura de Gênesis oferece uma leitura diferente e responde à tão perturbadora pergunta: por que algumas mulheres sentem uma inclinação tão forte pelo estereótipo do homem mau, de poder, ou aquele homem que tem tendências marginais? Gênesis dá essa resposta. É o desejo original distorcido após a queda. O desejo original procura traços de um homem masculino, viril, e esse estereótipo de homem de poder, mau, indiferente, malandro, marginal, carrega consigo, mesmo que distorcido, corrompido e apodrecido, sinais e resquícios desse comportamento masculino original. O homem que não se importa, o que mantém distância, o que exerce controle, eles ativam uma resposta que foi originalmente codificada para responder à força. O instinto feminino após a queda não distingue mais entre a versão funcional e a desfuncional. Vocês preferem um cara feio, mas ele é trabalhador? Vocês preferem um cara que é bonito, mas ele é vagabundo? Vagabundo! Vagabundo! O instinto agora responde ao traço, não à qualidade. Isso não justifica nada, explica o mecanismo. Da mesma forma, a inclinação feminina de assumir a liderança no relacionamento provém dessa versão pós-queda. Tem uma leitura possível em Gênesis. Freud não era um homem sem profundidade. Ele passou décadas olhando para o comportamento humano com uma honestidade que a maioria das pessoas não consegue sustentar nos dias de hoje. O limite dele não era intelectual, era metodológico. Ele escolheu trabalhar com o que era observável, mensurável, reproduzível, o inconsciente como estrutura psíquica, os sonhos como material, o comportamento como sintoma. Dentro desses limites, ele foi extraordinário.
Mas a queda não é observável, não é mensurável, não entra em nenhum protocolo de pesquisa e então ficou fora do sistema. Então, o resultado é que a psicologia clínica e as teorias sociológicas têm mapas extraordinariamente detalhados dos sintomas e hipóteses razoáveis sobre causas proximais. O que ela não tem é o ponto de origem. E sem o ponto de origem, cada explicação é tecnicamente correta e estruturalmente incompleta. Se o diagnóstico está correto, e você pode discordar, então o problema entre homens e mulheres não é social, não é cultural e também não é político. Anterior a qualquer construção social, embutido na condição humana desde a ruptura original. Isso significa que nenhuma política pública resolve, nenhum movimento social corrige, nenhuma reeducação cultural conserta o que foi quebrado nesse nível. Então, o que nos resta é perguntar: para onde e a quem devemos recorrer? Freud perguntou: o que quer a mulher? Porém, a pergunta certa é: quem tem o poder de podar e plantar novamente em nosso jardim, que está cheio de ervas daninhas? Um jardim que nenhuma guerra cultural ou ideologia conseguiu entrar para cultivar, apenas para arrancar as belas flores que ainda restam. Pouco tempo resta, em que a verdade será revelada.